Olá, seja bem-vindo ao canal Radiologicamente. Aqui é o Dr. Luciano Batista. Hoje, continuando a série Os 5 Minutos Radiologicamente Explicados, nós vamos tratar de um tema muito importante que é como solicitar exames de imagem de forma correta e baseada em evidências científicas, né? Nós vamos utilizar os critérios apropriados aí do ACR, né, do Colégio Americano de Radiologia, que é uma referência mundial aí na medicina diagnóstica. Então, se você é estudante de medicina, radiologista, médico em início de carreira, esse vídeo aí vai ajudar a poupar tempo, otimizar as condutas diagnósticas. Vamos lá. A radiologia, ela entra no papel do diagnóstico por imagem, né? Então, na medicina, nós precisamos de uma anamnese bem feita, um exame físico apropriado, e aí a gente chega num ponto crucial que é a suspeita diagnóstica. A partir da suspeita diagnóstica que eu tenho para aquela patologia, aquela doença, eu preciso de um exame complementar, sim ou não? E aí que a radiologia entra. E a radiologia entra para responder essa dúvida clínica. Então, a partir desse ponto, a gente entende que ela nada mais é que um olhar do raciocínio clínico, né? Faz parte do pensamento diagnóstico. E todas essas etapas são muito importantes, né? Cada uma bem executada, a gente vai conseguir estreitar os diagnósticos diferenciais e vamos ter mais êxito aí com as orientações e o tratamento do paciente. Eu costumo dizer que nesse contexto é importante esse tripé bem feito do diagnóstico por imagem, né? E aí entra a questão do o que pedir, né? Selecionar o exame mais apropriado aí, né? Com base nessa suspeita clínica que a gente está tendo. E aí vem também o quando pedir, quando que é importante solicitar esses exames de forma oportuna para a gente otimizar ainda mais o ganho da realização desse exame. E aí o terceiro é a parte do tripé, que é como interpretar numa base clínica. Isso a gente vai ter algumas aulas sequenciais aí de algumas patologias para a gente despertar esse olhar aí da radiologia de como interpretar as principais patologias do ponto de vista de imagem. Então, o que pedir, quando pedir e como interpretar. O que pedir? Considerar as características individuais de um paciente é extremamente importante. O paciente está debilitado, o paciente consegue ficar em pé, o paciente é uma criança, o paciente está agitado. Então, tudo isso a gente tem que ter noção para o determinado método que a gente vai utilizar. Então, lembrar das modalidades disponíveis, né? O raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância são os principais métodos aí diagnósticos para as patologias aí no contexto clínico e hospitalar, né? Lembrar da sua física, das limitações e vantagens de cada método e do paciente para a gente definir de acordo com a suspeita diagnóstica de determinada patologia, qual o método mais importante. É interessante lembrar, existe um método mnemônico aí. Se você sabe pedir um exame, sabe. Sabe de S de situação clínica, A de anatomia envolvida, B do benefício esperado e E do exame ideal. Então, por exemplo, é uma dor abdominal aguda, um trauma, uma tosse. Qual que é a anatomia? É o abdômen envolvido, é o abdômen, é o tórax. Qual que é o benefício esperado? Qual que é o diagnóstico diferencial? É para avaliar a complicação, né? O paciente tem alguma intolerância ao contraste, né? Tudo isso a gente vai caminhar para escolher o exame ideal, o E do SAB. O exame ideal, que pode ser raio-x, tomografia, ultrassom ou ressonância.
Então, evitar, né, pedidos genéricos, né, dor abdominal, cefaleia, isso não acrescenta tanto, né? Eu acho que é importante colocar todos aqueles passos, os dados importantes da anamnese, os dados importantes do exame físico e aí da suspeita diagnóstica, às vezes eventualmente de laboratório, para que o radiologista tenha um bom pedido e aí ele vai conseguir te ajudar, né, como solicitante, de uma forma mais precisa e claro, né, principalmente aí o paciente. Então, um exemplo certo aqui, um exemplo correto, bem pedido. Um paciente com dor em quadrante inferior direito a 24 horas, febre, leucocitose. E aí, qual a suspeita diagnóstica? Suspeita de apendicite. Então, esse é um pedido muito bem é, executado, né? E isso traz total diferença para nós no segmento desse paciente, segmento diagnóstico, né? Aí os critérios do Colégio Americano de Radiologia, a gente costuma classificar de 1 a 9. Então, pontuação 1 a 3 geralmente não apropriado, 4 a 6 pode ser apropriado aquele método, 7 a 9 geralmente apropriado. Então, um exemplo prático. Um paciente com dor lombar sem sinais de alerta. Ressonância, geralmente não apropriado. O paciente não tem sinais de alerta, então às vezes pode ser interessante começar com um método menos específico, um tratamento clínico, eventualmente um exame mais acessível, mais barato ou com menos radiação, né? Agora, se o paciente já tem dor lombar, febre, imunossupressão, aí a ressonância geralmente é apropriado, né? Então, a gente pode abrir mão dessa ferramenta diagnóstica. Então, vamos começar aqui pelo raio-x. Raio-x, algumas indicações com nível de evidência A. Raio-x de tórax para paciente com dispneia, né? Principalmente para dispneia com tosse produtiva e febre, com uma suspeita de pneumonia, o nível de evidência de iniciar com raio-x de tórax para esse diagnóstico é muito alto. Então, é bem apropriado. E para fraturas, né, com trauma fechado, dor localizada, edema, suspeita de fratura, raio-x também extremamente indicado nos casos iniciais. Lembrar que o raio-x tem baixa sensibilidade aí para fraturas ocultas, né? Então, nesses casos, a ressonância ou eventualmente a tomografia pode ser melhor e para partes moles, vasos também, a ressonância é bem superior. E aqui um exemplo clínico aqui, um cenário clínico de um paciente com 62 anos, tabagista, com tosse produtiva, febre, dispneia há 3 dias. Pergunta clínica, né? Pneumonia ou outra causa para dispneia? Então, a gente viu, né? O paciente com tosse produtiva, febre, falta de ar, que o raio-x está muito bem indicado. Então, qual é a forma de solicitar? Descrever todos esses dados. A suspeita clínica seria de uma pneumonia, descartar uma pneumonia. Raio-x de tórax, PA e perfil é o ideal aí se o paciente tiver a condição de ficar em pé e não tiver uma contraindicação, uma limitação. A justificativa do ACR é que é um método geralmente apropriado, um score alto, né, aí para pneumonia comunitária em adultos sintomáticos. Aí a justificativa é o baixo custo, baixa radiação, alta disponibilidade do método aí, né? Quase todos os serviços contam com aparelho de raio-x. Agora, por exemplo, ultrassonografia. Quando que pode ser uma primeira linha e ultrassonografia? Então, algumas indicações com nível de evidência A. Dor abdominal no quadrante superior direito com febre, para descartar colecistite, um aneurisma, uma triagem, né, de rastreio aí em idosos e tabagistas de um aneurisma de aorta abdominal. Então, aqui embaixo, você vê aqui nessa tabelinha do ACR que para pacientes com suspeita de aneurisma de aorta abdominal, fatores de risco, ultrassom com Doppler é extremamente indicado. Né, dor pélvica em mulheres, né, para avaliar aí etiologia, uma doença inflamatória pélvica, uma lesão cística ovariana, então o ultrassom também está muito bem indicado. E por quê? Quais são as vantagens?
sem radiação, acessível, baixo custo, né? E aí lembrar de algumas limitações do ultrassom. O ultrassom é limitado em pacientes com distensão, né? O gás atrapalha ali na, na resolução ali das imagens, limitando muito. Às vezes pacientes muito obesos também, uma dificuldade. Então, por exemplo, paciente com suspeita de apendicite, mas obeso, então às vezes pode estar mais indicada aí inicialmente a tomografia de abdômen com contraste. A gente vai ver isso. Então aqui um outro exemplo claro aqui no contexto de ultrassonografia seria um cenário clínico com uma mulher de 45 anos com dor no quadrante superior direito há 24 horas, febre e MRF positivo. Então, a suspeita clínica, uma colecistite aguda litiásica. Então, qual o exame mais indicado? Nesse caso aqui, pelos critérios, né, o ultrassom de abdômen, inicialmente. Agora, se tiver já uma suspeita de evolução mais tardia, de complicações, talvez a tomografia com contraste. Mas aqui não falou isso, falou que é uma evolução de 24 horas, não fala nada de aspectos de complicação, então o melhor método disparado por questão de não utilizar radiação, avaliação dinâmica, acessível hoje, todos os serviços contam com aparelho de ultrassom, então a ultrassonografia de abdômen aí para descartar a possibilidade de colecistite aguda litiásica. A tomografia, vamos discutir algumas questões aqui que a tomografia tem alta acurácia aí sendo pelo ACR extremamente indicado aí com nível de evidência alto. O TCE com sinais de alerta, né? TCE de crânio sem contraste. Na dor abdominal e fossa ilíaca direita com suspeita de apendicite, tomografia de abdômen com contraste, né? Que é o que a gente está vendo aqui na tabela aqui embaixo, né? Dor no quadrante inferior direito, usualmente apropriada a tomografia com contraste. Suspeita de AVC nas primeiras 6 horas, uma tomografia de crânio sem contraste, aqui principalmente para descartar sangramento agudo. Então, essas são algumas indicações com nível de evidência extremamente alto. Lembrar que a tomografia usa uma dose de radiação mais alta, então evitar o uso indiscriminado desses métodos, né, e eventualmente em alguns casos até com protocolo de baixa dosagem. Aqui no cenário clínico, como um exemplo, é uma tomografia de um paciente, desculpa, com 58 anos, o início súbito aí de uma hemiparesia esquerda, afasia, né, o início de sintomas a 45 minutos. Então, ele está numa janela terapêutica, né, idealmente abaixo de 4 horas e meia ali para trombólise. Então, a suspeita clínica, um AVC isquêmico em janela de tratamento, então qual o exame mais indicado, né? Aqui o ACR coloca, né, que você pode usar uma tomo sem contraste, ela é disparada o primeiro método, mas também é usualmente apropriado uma tomo com contraste, e aí em alguns casos em segundo momento para questão de prognóstico, né, avaliar o ponto, se consegue identificar ponto de obstrução, se tem muitas colaterais ou não. A ressonância em alguns casos que tem dúvida do tempo, então às vezes, mas tem a questão de que é um exame, não todos os serviços contam com ele, o exame é mais demorado, o paciente depende também, precisa de uma cooperação para o exame ser mais demorado, então às vezes o paciente pode não estar em condições adequadas para a ressonância. Então, qual que é o melhor disparado? É a tomografia sem contraste, a gente descarta aí um sangramento agudo e o paciente tem a possibilidade, no caso de AVC, aí, de um tratamento dentro da janela aí ideal de tempo. E a justificativa é o exame padrão, né, inicial para AVC agudo, e vantagem de ser rápido, disponível, é essencial para excluir sangramento, né? E lembrando que aí a ressonância não é tão rápido, nem todo o serviço conta com ela, então o paciente às vezes pode não cooperar, né? A tomografia é um exame mais rápido, então
A gente consegue hoje fazer o exame de forma extremamente rápida e precisa. A ressonância magnética ela tem uma precisão muito boa para partes moles, né? Então, algumas indicações aí com nível de evidência alta aí, né, pelo ACR. Dor lombar com déficit neurológico, né, ressonância de coluna lombar. Crises epiléticas aí, ressonância de crânio com contraste, gadolínio. Avaliação de massas pélvicas complexas, a ressonância da pelve. Principalmente se raio-x, ultrassom ou TC não esclarecer, ou houver necessidade aí de detalhes anatômicos mais precisos, mais finos, que isso a ressonância tem uma particularidade ímpar aí. Então aqui um exemplo de um cenário clínico aqui de ressonância magnética, uma mulher de 36 anos com dor lombar intensa irradiando para a perna esquerda com perda de força e o reflexo aquileu abolido, né? Então a dúvida é a suspeita clínica, uma hérnia de disco com compressão de raiz, e aí a ressonância magnética da coluna lombar aqui está extremamente indicada pelo ACR, né? Principalmente em pacientes com déficit neurológico. E essencial aí a ressonância magnética aí tem a vantagem de avaliação de partes moles, não ter radiação. Nesse caso aqui, principalmente para excluir hérnia, não tem a necessidade de contraste, né? E aí a gente coloca a atenção para evitar solicitar ressonância em casos de lombalgia simples, né? Sem sinais de alerta, mas para esse caso aqui em específico estaria indicado a ressonância da coluna lombar sem contraste. A conclusão aqui, né, para não estender tanto, evitar os exames desnecessários, né, proteger o paciente de radiação, de custos aí, de exames que possam às vezes não trazer muita informação. Formular hipóteses clínicas claras, né, e isso orienta aí o exame correto. Utilizar as diretrizes aí apropriadas aí do colégio americano, né, do ACR, é gratuito, online, tem um site. E lembrar que pedir bem é uma arte aí, né, e isso que diferencia a gente de se tornar aí excelentes médicos, né. Obrigado por acompanhar mais essa aula, né? Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilha aí e me acompanhe aí para mais dicas aí de radiologia clínica. Meu Instagram é @doutor.luciano.batista. Obrigado, te vejo na próxima aula.